companheiros do QAP, beleza? Bora para a segunda parte de Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 1990, beleza? Parte final, vamos lá então. Pessoal, vou me colocar um pouquinho no canto aí, pra gente bater um papo. Deixa eu ir no Instagram mais uma vez, Prof. Rodrigo Montes, fiquem à vontade para mandar eventuais dúvidas. Vamos juntos rumo à aprovação, buscar esse distintivo rumo às carreiras policiais, beleza? Vamos lá então. Primeiro, no seu artigo 2º, lá no artigo 2º ele já começa falando: os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de... Pessoal, olha o que ele já fala aqui. Aqui nós já está mostrando quais são os crimes que são equiparados aos crimes hediondos. E nós temos os TTTs. O que são os TTTs? TTTs, tortura, tráfico e terrorismo. São os 3 crimes que são equiparados aos crimes hediondos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles receberão os mesmos tratamentos que os crimes hediondos. Claro, não são todos os crimes previstos, por exemplo, na lei de drogas, de tráfico, que vão ser considerados equiparados a crimes hediondos. Existe, por exemplo, a figura do parágrafo 4º do artigo 33 lá, que fala sobre o tráfico de menor potencial ofensivo. Opa! Esse não será considerado equiparado a crimes hediondos, beleza? Mas via de regra, tortura, tráfico e terrorismo são equiparados a crimes hediondos, recebem os mesmos tratamentos e eles são, logicamente, por isso, insuscetíveis de graça, anistia e induto. Graça e induto são perdões da pena pelo presidente da República, a anistia ocorre pelo Congresso Nacional. Não há possível perdão da pena para esses crimes hediondos. Nós falamos na aula passada, pelo seu caráter alvitante, repugnante, isso não será possível. E também são insuscetíveis de fiança. Não cabe fiança para os crimes hediondos. São inafiançáveis. Beleza? Já tem essas características previstas na nossa Constituição e a gente está aqui agora colocando mais completa, né? Insuscetível de anistia, graça e induto e também insuscetível de fiança. Beleza, pessoal? Aqui a gente tem um bizu. Coloca um bizu aqui embaixo para vocês, a GAF. GAF é para a gente lembrar, né? Que é graça, o G de graça, A de anistia, F de fiança e I de induto. É insuscetível de GAF, insuscetível de graça, anistia, fiança e induto. Não vai esquecer do GAF na hora da tua prova que tu vai acertar a questão, beleza? Uma coisa que é bastante cobrada. Pessoal, por mais que seja insuscetível de anistia, graça e induto, nós temos que reforçar que cabe liberdade provisória nos crimes hediondos. Pessoal, isso quer dizer o quê? Que ele pode, antes de ser condenado, responder em liberdade. Isso vai ser a exceção, mas é possível. E aí a maioria das questões vem falar que não cabe liberdade provisória para os crimes hediondos. Isso é uma mentira. Cabe liberdade provisória para os crimes hediondos também. Beleza? Isso é o que faz muitas pessoas errarem na hora da prova. Muitas pessoas acham que não cabe, mas sim, ela cabe. E lembra que liberdade provisória é diferente de liberdade condicional, se você vai ver lá no direito penal. Liberdade provisória antes da condenação, liberdade condicional ela vem depois. Beleza? Show de bola! Então ele tem direito de responder sem ser encarcerado, responder ao processo sem ser encarcerado. Por isso cabe liberdade provisória desde que sem fiança. Por quê? Porque é inafiançável. Você não pode permitir a liberdade provisória com fiança. Beleza? Então cabe liberdade desde que sem fiança. Ele pode responder em liberdade. Beleza? Progressão de regime, vem com força isso, porque vem com o pacote anticrime, então tem que ter o símbolo do QAP importante. Pessoal, aqui ele fala o seguinte, a progressão lá na LEP, não é na lei de crimes hediondos que está previsto isso, mas como fala dos crimes hediondos, é importante a gente saber que 40% você só vai ter direito a progredir de regime quando pratica um crime hediondo após cumprir 40% da pena, desde que você seja primário e 60% se for reincidente. Então aqui já temos duas condições. 40% se for primário, 60% se for reincidente. Beleza? E nós temos outras situações. Quando você tem aqui um primário que tem resultado morte. Você tem direito à progressão de regime? Sim, desde que cumpra 50% da pena no crime hediondo com resultado morte ou que tem constituição de milícia privada, comando de organização criminosa para a prática de crimes hediondos
ambos vão precisar aí de 50%. Se você foi condenado a 12 anos, tem que cumprir 6 anos para talvez ter direito. Se o diretor der um parecer positivo, o juiz aceitar, você terá direito à progressão de regime. Mas via de regra é 50%. A mais pesada progressão de todas é quando é reincidente de crime hediondo com resultado morte. Essa é a mais pesada. Você precisa cumprir 70% da sua pena para ter direito à progressão de regime. Beleza? Então isso alterou a lei anterior. A lei anterior falava que o primário poderia ter direito à progressão após 2/5, reincidente após 3/5. Em termos de porcentagem é a mesma coisa. 2/5 é 40%, 3/5 é 60%. Então, em termos de números, isso continua. Mas a gente vem com outras figuras, nos resultados mortes, 50%, no resultado morte com reincidência, que é 70%. E olha isso que com certeza teremos julgamento do STF para falar se é constitucional ou não. Os crimes hediondos com resultado morte veda livramento condicional. Ou seja, depois que ele já foi condenado e pediu a liberdade condicionada, isso não será possível para os crimes que envolvem hediondo, que são crimes com caráter de hediondo, mais resultado morte. Não há possibilidade. Esse pacote anticrime veio trazer isso, um recrudescimento, fazendo com que seja vedado o livramento condicional para os casos em que você tem crime hediondo com morte, seja ele primário ou seja ele reincidente. Beleza? Importante, como é a atualização recente, isso vai ser muito, muito cobrado. 2020, 2021, 2022, por aí vai. Parágrafo 1º fala o seguinte: a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Nós comentamos isso lá na Lei de Torturas, aqui é a mesma coisa. Já foi declarado inconstitucional pelo ministro Edson Fachin, jurisprudência, tem aí o QAP Jurisprudência, que mostra que nesse agravo em recurso extraordinário de 2017 é inconstitucional a fixação por lei, ex-lege, com base no artigo 2º, parágrafo 1º dessa lei, do regime inicial fechado, ou seja, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, que é exatamente o quê? A defesa da individualização da pena. Porque repare o seguinte: para que o indivíduo comece inicialmente em regime fechado, ele teria que ter uma pena maior do que 8 anos ali, né? A pena maior do que 8 anos. Agora, perceba o seguinte: se ele não tem a pena maior do que 8 anos, igual o caso do tráfico, que é de 5 a 15 anos, ele pode receber uma pena menor do que 8 anos, então você tem que levar em consideração o princípio da individualização da pena. Não pode ser uma regra ele começar inicialmente em regime fechado. Então o texto lá da Lei 8.072 continua dessa forma, mas isso já foi declarado inconstitucional pelo STF. Beleza? Parágrafo 3º fala o seguinte: em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá apelar em liberdade. Ou seja, é uma sentença recorrível, por exemplo, ele poderá apelar em liberdade e não ser preso de imediato. Ele poderá responder solto. Se ele estiver solto, ele poderá responder e se defender sem ser preso imediatamente. Isso vai depender do quê? De uma decisão do juiz fundamentada, para que ele possa responder ou já encarcerado ou solto. Mas é isso que fala aqui. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá apelar em liberdade. Beleza? Então ele permite que o juiz decida livremente se o condenado poderá ou não apelar em liberdade. O grande interessante disso é que não é necessário, não existe mais a necessidade de se determinar compulsoriamente a prisão em caso de condenação de primeiro grau. Ele pode responder ali em liberdade, não sendo necessário que após esse primeiro grau ele vá imediatamente para o cárcere. Vamos falar sobre a prisão temporária. Existe a lei de prisão temporária, 7.960, né, que ele fala que nos crimes previstos deste artigo, né, ou seja, lá todos os crimes hediondos que nós lemos, terá o prazo de 30 dias a prisão temporária. A prisão temporária ela é diferente da prisão preventiva. Geralmente a prisão temporária ela vem antes porque ela tem um prazo certo e ela só pode ser utilizada na fase de inquérito. A prisão preventiva ela pode ser utilizada tanto na fase do inquérito como do processo, pode ser utilizada em qualquer fase. Já a prisão temporária ela é mais restrita e ela tem um prazo certo.
Pessoal, ela só vai ser utilizada quando for imprescindível para as investigações. Então perceba que a prisão temporária para crimes comuns, vou ter que me deixar um pouquinho mais no canto, a prisão temporária para os crimes comuns é de 5 dias. A prisão temporária para os crimes hediondos, ela tem um prazo de 30 dias. Ambas prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. O povo não dá atenção para essa parte final, mas isso daqui cai muito em prova também, em caso de extrema e comprovada necessidade. E é por igual período. Tá? Então a prisão temporária, 5 dias prorrogável por mais 5, 30 dias prorrogável por mais 30. Crimes hediondos, e é isso que está previsto na Lei 8.072, os 30 dias. Aqui a gente colocou mais por conhecimento para vocês entenderem. Tá? Mas via de regra, crimes hediondos, 30 dias prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Esses prazos são muito cobrados nas nossas questões de prova, nas leis. Nas questões, seja CESP, seja CESP, FUVEST, VUNESP, FCC e por aí vai. Eles gostam muito de prazos, então a gente tem que se ater a isso, por isso eu coloquei o símbolo aí do QAP importante, beleza? Vamos lá, seguir adiante. Já estamos chegando na parte final dessa lei de crimes hediondos, no artigo 3º ele fala: a União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou a incolumidade pública. Pessoal, veja o seguinte, eles ficarão num presídio eles ficarão no estabelecimento penal de segurança máxima devido à sua periculosidade. Estabelecimento de segurança máxima, ele já fica isolado, em local distante. Eles têm regras mais rígidas, exatamente porque a gente sabe que em presídios estaduais ocorre muita entrada de objetos, celulares, coisas que facilitam a comunicação dos presos internos, e aí uma organização criminosa, por exemplo, ela continua sobrevivendo, mesmo com a maioria dos seus integrantes presos, porque há uma comunicação, há uma facilidade muito maior. Nos estabelecimentos de segurança máxima, isso é muito reduzido, porque ali há uma fiscalização muito maior, uma rigidez maior. Então, a esses indivíduos que foram condenados de alta periculosidade, quando colocam em risco esse presídio estadual, eles serão transferidos para estabelecimentos penais de segurança máxima. Muito legal isso daí. Que acaba diminuindo o risco aí, é o que aconteceu, por exemplo, com Fernandinho Beiramar, Marcola e por aí vai. Artigo 5º. Ao artigo 83 do Código Penal é acrescido o seguinte inciso, que fala sobre a liberdade provisória. Liberdade condicional. Cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, quando a liberdade condicional trata-se de crimes hediondos, pessoal, para crimes hediondos, eles têm que cumprir o quê? 2/3 para ter direito à liberdade condicional. Para vocês terem uma ideia, para crimes comuns são necessários 1/3. São necessários 1/3 crimes comuns. Quando é reincidente, necessário metade, reincidente. E quando é hediondo, para facilitar, a gente tem aqui que somente após 2/3, né, que ele cumpriu de condenação, após 2/3 cumpriu esse prazo, se ele não for reincidente específico em crimes dessa natureza, ele terá direito à liberdade condicionada, cumprindo alguns requisitos, né? Bons antecedentes, primário, enfim. E aí ele terá direito a essa liberdade condicional. Mas repare que para hediondo é um pouco mais rígido, o tempo acaba sendo um pouco mais pesado, ele tem que cumprir um prazo maior, beleza? Um detalhe interessante aqui é nesse termo também, reincidente específico. Existem duas doutrinas a respeito disso, a restrita e a ampliativa. A restrita fala que só é reincidente específico se, por exemplo, se ele foi condenado por estupro, um crime hediondo, só vai ser reincidente específico se ele cometer a mesma espécie, ou seja, o estupro. Já a doutrina mais amplificativa, ela fala que ele poderá ser reincidente específico se cometeu estupro, por exemplo, da primeira vez, e qualquer outro crime hediondo da segunda vez. Tá? Essa é a doutrina que prevalece. Já qualquer outro crime hediondo, ele será considerado reincidente específico. Beleza? Por isso,
a gente é importante se ater a esses detalhezinhos aí. Artigo 7º, já estamos fechando a lei de crimes hediondos. Artigo 7º fala o seguinte: ao artigo 159 do CP, parágrafo 4º, ele fala o seguinte: se o crime é cometido por quadrilha ou bando, né, já nem usa-se mais esse termo, o certo seria em concurso, o coautor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. A gente chama isso de delação eficaz. Pessoal, veja a seguinte situação. É muito raro acontecer isso, porque imagina que tem 2 ou mais pessoas ali, né, num sequestro, aí um deles decide realmente que desiste e vai lá entregar, sabendo que sua pena vai ser reduzida, ele vai ser penalizado da mesma forma. Ou seja, dificilmente o cara vai fazer isso. Mas aqui fala que quando há uma delação eficaz, ele vai lá e denuncia aquela quadrilha, que facilita a libertação daquele sequestrado, a pena dele será reduzida de 1 a 2 terços. As questões de prova costumam trazer como se ele fosse isento de pena. E, na verdade não é, ele vai responder, mas com diminuição de pena de 1 a 2 terços. Muito cuidado com isso. Hoje nem usa-se mais o termo quadrilha, né? Foi substituído por associação criminosa. Então essa é a chamada delação eficaz. Vamos lá agora falar sobre a associação criminosa. Será de 3 a 6 anos. Só um detalhe aqui, nesse artigo 7º, né, facilitando a libertação do sequestrado, a gente está falando aí quando ele fala do artigo 159 do Código Penal, ele está falando da extorsão mediante sequestro, beleza? Extorsão mediante sequestro por 2 ou mais pessoas. É isso que ele está se referindo no artigo 7º. O artigo 8º, que fala sobre a associação criminosa, fala o seguinte: será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Então perceba que se há um grupo que se junta para cometer determinados delitos que estão relacionados à prática de crimes hediondos, ali só pelo simples fato dessa associação, eles já irão responder de 3 a 6 anos de reclusão, desde que comprovado que era um grupo destinado a praticar crimes hediondos. A associação criminosa, ela exige pelo menos 3 agentes, diferente da organização criminosa, que exige pelo menos 4. Beleza? Essa é uma das diferenças que a gente tem aí. Sem contar que a organização criminosa tem toda uma estrutura hierárquica, né, tem ali algumas características diferentes. Vamos dar um exemplo qualquer aí, um grupo de justiceiros visando crimes de homicídio qualificado. É um exemplo de uma associação criminosa. Grupo de justiceiros visando homicídio qualificado, beleza? E aí eles respondem pelo concurso material. Responde tanto pela associação criminosa como também pelo crime que eles praticarem. O participante ou associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando o seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. Aqui, tanto na delação eficaz, pessoal, quanto nesse desmantelamento da associação criminosa, as penas serão reduzidas de 1 a 2 terços. Aqui também é eficaz, porque é necessário que haja o desmantelamento dessa associação criminosa, e aqui é necessário que seja eficaz, que realmente facilite a libertação do sequestrado. Por isso, 2 artigos interessantes, porque mostram que exigem aí uma eficácia dessa delação, desse desmantelamento, para que eles tenham a pena reduzida ali. Se um indivíduo sozinho ele vai lá e desiste por si só e vai lá e conta a autoridade, ele não vai ter a pena reduzida, porque não há previsão legal de um único agente. Beleza? Sempre é 2 ou mais e um deles acaba delatando de forma eficaz e acaba tendo sua pena reduzida ou ajuda a desmantelar aquela associação criminosa. Show? Chegou a hora da diversão. Excelente. Vamos lá. Vamos brincar então. Hora do QAP Questões. Questãozinha de 2020. Se você ainda não fez, pausa o vídeo e responde. Vamos lá. Selecom 2020, Prefeitura de Boa Vista. Jeromel é delegado da Polícia Civil do Estado e recebe da Polícia Repressiva 2 indivíduos acusados por crimes considerados hediondos, os quais recolhe às instalações carcerárias. Posteriormente, recebe requerimento de advogado constituído para relaxar a prisão dos acusados.
Nos termos da Lei 8.072, não é possível arbitrar para os crimes nela tipificados. Ela é insuscetível de quê? Insuscetível de GAF. Lembra do GAF? O que é o GAF? Graça, anistia, fiança e induto. Se ela é insuscetível de graça, anistia, indulto, fiança ou induto, a gente já tem aqui a nossa resposta letra C. Beleza? Vamos lá para mais uma questão. No CEP 2018, Polícia Civil do Piauí, delegado de polícia. Acerca dos crimes hediondos, marque a alternativa correta. São considerados crimes hediondos o infanticídio e o estupro. Pessoal, muita atenção. Infanticídio está lá no rol taxativo? Não. Se infanticídio não está no rol taxativo, vamos colocar de vermelho, não será considerado crime hediondo. Estupro, sim. Estupro nós falamos. A tentativa de homicídio simples ou de homicídio qualificado constitui crime hediondo? Vamos separar por partes. Primeiro ele fala de homicídio simples e depois de homicídio qualificado. Essa daqui tá beleza. Essa daqui não. Sabe por quê? Se for o homicídio simples em atividade típica de grupo de extermínio, ainda por um só agente, beleza. Mas ele coloca de maneira genérica a tentativa de homicídio simples. Na verdade, é a exceção que é hedionda do homicídio simples, que é somente em atividade típica de grupo de extermínio. Então, por ter colocado de maneira genérica, esse item está errado. É possível a liberdade provisória aos autores de crimes hediondos e equiparados. Olha só, pessoal. É possível a liberdade provisória aos autores de crimes hediondos e equiparados? Sim, nós falamos sobre isso, lembra disso? Nós mostramos que é possível sim liberdade provisória aos autores de crimes hediondos e equiparados. Muito bom esse item aí. Nós colocamos isso, ainda colocamos o símbolo do QAP importante. Ou seja, eles têm direito de, estando solto, né, responder em liberdade, mesmo que não seja preso imediatamente, se defender em liberdade. Dependendo da gravidade do crime, é cabível ao juiz classificar o crime como hediondo? Não é cabível ou não cabível. Nós temos que ver se está lá taxativamente. Não tem nem o que pensar. Está escrito lá a ação dele na Lei 8.072? Hediondo. Não está escrito? Não é hediondo. Então não tem o juiz classificar e nem é dependendo da gravidade, viu, pessoal? É o que está lá na lei taxativo e os crimes hediondos não são os crimes mais graves que existem. São de acordo com os legisladores ordinários, os mais alvitantes, repugnantes, que foram colocados pelo legislador ordinário. Mas não são os crimes mais graves que são os crimes hediondos. Falamos isso na nossa primeira aula. Tratando-se de crime hediondo ou equiparado, o condenado por crime de tortura em qualquer modalidade deverá iniciar o cumprimento de pena em regime fechado? Pessoal, o que nós falamos? Se ele for pegar a literalidade da lei, esse item estaria certo. No entanto, nós já mostramos aqui na aula do QAP Concurseiros que a questão jurisprudencial mostra que não é obrigatório que seja iniciado o regime fechado, seja iniciado o cumprimento em regime fechado. Já há entendimento, desde 2017, já reforçando outros entendimentos anteriores, mostrando que não é obrigatório que o indivíduo inicie em cumprimento de pena de regime fechado, beleza? Isso foi declarado inconstitucional. Então, resposta letra B, de bravo. 2014, vamos lá para uma questãozinha da VUNESP, vou ter que sair daqui para vocês lerem todos os itens. Vamos lá. Investigador de polícia. A lei de crimes hediondos dispõe que será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ou terrorismo. Nessa hipótese, o participante e o associado que denunciar o bando ou quadrilha possibilitando seu desmantelamento, olha a eficácia aqui, possibilitando o quê? Seu desmantelamento. Beleza, aqui deu certo. O associado que denunciou e ajudou a ter esse desmantelamento foi eficaz. Deverá cumprir a pena em estabelecimento distinto dos demais participantes? Cuidado, pessoal, com a alteração recente na Lei de Organização Criminosa, há previsão para cumprir a pena em estabelecimento distinto, mas para organização criminosa,
Nós estamos falando aqui de associação criminosa, que é diferente, e nós estamos falando da lei de crimes hediondos. Não é isso que está escrito lá. Deixará de responder pelo referido crime? Não, ele não será isento de pena. Falamos disso agora há pouco. Beleza? Terá a pena reduzida de 1 a 2/3? Sim, mostramos que tanto a delação eficaz quanto essa delação que ajuda realmente a desmantelar essa associação criminosa terão a pena reduzida de 1 a 2/3. Leis menores como a lei de crimes hediondos podem cobrar sim essa questão de prazos. Terá a pena anistiada pelo presidente da República? Não, não cabe, é insuscetível de anistia, lembra disso. Terá sua pena convertida para a prestação de serviço à comunidade? Não, não terá sua pena convertida, isso não será possível. Beleza? Vamos lá para mais uma última questão. CESP 2019, analista judiciário. Júnior, de 14 anos de idade, aqui já consigo ficar aqui olhando para vocês, né? Tava um pouco isolado. Júnior, de 14 anos de idade, acusa Pierre, de 18 anos de idade, de ter praticado crime de natureza sexual consistente em conjunção carnal forçada no dia do último aniversário da jovem. Pierre, contudo, alega que o ato sexual foi consentido. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, tendo como referência aspectos legais e jurisprudenciais a ela relacionados. Se Pierre for condenado por estupro, o regime de cumprimento de pena será integralmente fechado por se tratar de crime hediondo. Tá certo isso ou tá errado, pessoal? Olha que interessante. Regime de cumprimento de pena será integralmente fechado. Nem pode falar que será inicialmente fechado, quiçá integralmente fechado. Então, se item está errado, com certeza os alunos QAP concurseiros matarão essa questão se cair para vocês muito tranquilamente. Beleza? Com isso, a gente chega mais um fim de aula. E nós finalizamos a lei de crimes hediondos. Vocês estão aptos para fazer várias e várias questões de lei de tortura, de lei de crimes hediondos. Nós iremos tratar de outras leis importantes, estatuto de desarmamento, lei de drogas e por aí vai. Beleza, pessoal? Foi um prazer imenso. Espero que vocês estejam cada vez mais próximos da aprovação. Não desistam, continuem nessa caminhada. Ela é longa, ela é árdua, mas o resultado vem e ele é incrível. Pessoal, um grande abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Até a nossa próxima aula. Valeu!